Olá, boa tarde, eu sou Solange Borges e está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, o São Paulo Comunica é transmitido pela Rede São Paulo Saudável para todas as unidades básicas de saúde e também para o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da capital. Segundo a última pesquisa de 2010 do IBGE, cerca de 6% da população do país possui algum tipo de deficiência. E o número é bastante expressivo aqui na cidade de São Paulo. Cerca de 2,5 milhões de pessoas, afirmam ter algum tipo de deficiência. Então, preocupado com esse público, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida criou um serviço especializado que é a Central de Interpretação de Libras. E a secretária Mariana Pinotti falará com a gente agora, e também com vocês, logicamente, para explicar um pouco mais desse serviço e também das atividades da Secretaria, que em 2015 teve aí uma grande atividade, junto ao público, tanto infantil quanto adulto, e ela vai explicar um pouquinho mais para a gente. Boa tarde, secretária. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Nós que agradecemos a disponibilidade da sua agenda para estar aqui com a gente nesses 30 minutos, falando um pouco mais do trabalho, esse importante trabalho aqui na cidade de São Paulo. Secretária, eu tenho certeza que a senhora tem algumas coisas para destacar em relação à gestão em 2015, O que a senhora traz aí para o nosso público sobre essas atividades que foram desenvolvidas aqui na capital? Então, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, ela tem a missão de trabalhar todas as áreas da vida das pessoas com deficiência. Nós somos uma secretaria que a gente chama de meio, ou seja, faz uma interface da questão da deficiência nas outras secretarias também. E a gente tem algumas ações nossas próprias, mas muitas ações acontecendo transversalmente, em toda a prefeitura. Então, na Secretaria de Educação, com as crianças com deficiência que estão nas escolas, na Secretaria de Saúde, com os atendimentos, não só de reabilitação, mas com os atendimentos da pessoa com deficiência em toda a rede de saúde, na Secretaria de Trabalho, construindo emprego decente para as pessoas com deficiência. Eu tenho muito a agradecer a vocês, a gente tem uma parceria muito forte com os CATs para oferecer vagas e também para ter os cadastros das pessoas com deficiência que querem trabalhar e que precisam trabalhar, enfim, nas áreas de mobilidade, acessibilidade, nos parques, nas áreas, nos equipamentos de cultura da cidade, enfim, é nossa missão acompanhar tudo isso, fomentar as questões de inclusão dentro da prefeitura e dentro da cidade de São Paulo, e a gente tem algumas ações nossas. Uma delas a gente vai falar um pouco mais hoje, que é a Central de Interpretação de Libras, que possibilita a comunicação das pessoas com deficiência auditiva, surdos e surdos cegos, com o poder público da cidade. Isso é fundamental, porque essas pessoas têm uma dificuldade de comunicação muito importante. Talvez seja a área da deficiência que mais tenha dificuldade de se comunicar. Porque eles falam uma língua brasileira, que é a língua brasileira de sinais, mas que não é entendida pela maioria da população. Então, a gente tem nesse serviço que fazer essa ponte. Tivemos outros projetos muito interessantes, aqui eu vou citar um deles, que foi um projeto em conjunto com a Anistela Haddad, a esposa do prefeito, que coordena uma área muito importante da prefeitura, que é um programa que a gente chama de São Paulo Carinhosa, que trabalha para construir uma vida boa para todas as crianças na primeira infância, ou seja, do 0 aos 6 anos de idade. Então, ela está também tem grande importância, muito, de preparar as crianças, Fundamental. Ela está num trabalho transversal também, assim como o nosso da pessoa com deficiência, mas trabalhando a questão da garantia de direitos para as crianças pequenas na cidade inteira. Então, a gente construiu esse trabalho juntos, que a gente chamou de Brincar Inclusivo. Foram oficinas. Foram 111 oficinas realizadas em várias áreas da cidade, e em vários equipamentos da saúde, da cultura, da educação, levando essa ideia muito importante de que toda criança aprende brincando. Olha só que importante. E todas as crianças têm direito a brincar. Então, ninguém pode estar fora da brincadeira. Então, quando eu falo, enfim, a gente está na Secretaria da Pessoa com Deficiência, a gente constrói essa ideia do brincar inclusivo.
que é uma construção de brincadeiras onde todas as crianças com deficiência possam participar também, né? Mas não vai só para as crianças com deficiência, vale para as crianças, por exemplo, filhas de imigrantes hoje que não falam português, né? Então, a brincadeira tem que abarcar todo mundo, né? Ninguém pode ficar fora, né? O Brincar Inclusivo fala disso, as oficinas foram feitas na cidade inteira, e foi um sucesso o projeto. A gente está agora reconduzindo como uma política pública mesmo, porque criança aprende brincando e brincar é muito importante. Brincadeira é uma coisa muito séria na vida das crianças. Sim, né? Tem muitos estudos mesmo que mostram que a brincadeira também educa. Sem dúvida nenhuma. A criança se desenvolve brincando, né? Então a brincadeira para ela é o trabalho mais sério que ela tem naquela fase da vida para desenvolver, né? Então a criança que fica fora da brincadeira, ela perde a oportunidade de se desenvolver e principalmente a gente perde, né, como cidade, como país, a oportunidade de garantir a potencialidade de todas as crianças, né? Se é importante para crianças que não têm deficiência, para as crianças com deficiência é mais importante ainda, né? Porque garantir a sua potencialidade vai ser fundamental na sua perspectiva de vida, na sua perspectiva de, enfim, se tornar um cidadão de direitos, trabalhar, se envolver mesmo na sociedade. Então a gente tem que trabalhar desde lá de pequenininho. Isso eu tenho aprendido muito com a professora Anistela Haddad, que nos lembra sempre, né, que a gente tem que trabalhar essa questão da primeira infância sempre. Ótimo. Secretária, logicamente até a senhora já pontuou como um grande marco aí a inauguração da Central de Interpretação de Libra, né? No que vocês se basearam para trazer esse serviço para São Paulo? Ele é pioneiro em São Paulo ou no país? Como que foi esse processo? Então, na verdade, é uma demanda bastante antiga da comunidade surda da cidade de São Paulo. Existe uma lei na cidade, né, que prevê que o poder público tem que oferecer esse serviço às pessoas com deficiência auditiva, surdas e surdos cegos, né? Só que isso não estava acontecendo na cidade de São Paulo. Então, desde que eu assumi a secretaria, o prefeito me deu essa missão, né? Enfim, é uma meta do plano de metas do prefeito, que foi cumprida agora em setembro, né? Que era de entregar para a cidade de São Paulo essa central de interpretação de Libras. Qual que é a dificuldade? Em vários lugares do país acontece a interpretação. Cidades pequenas, tem lá um intérprete contratado que vai acompanhar a pessoa com deficiência auditiva, a pessoa surda, numa consulta médica, o carro da prefeitura leva, né? O problema é que a gente tem essa cidade muito grande, né? São Paulo temos aí 11 milhões de habitantes, são cerca de 30 mil pessoas surdas mesmo, que não escutam nada, né? E mais de 350 mil pessoas com deficiência auditiva que se intitulam tendo algum tipo de deficiência. Então, para essas 30 mil pessoas que não escutam nada, né, a comunicação fica muito prejudicada com o poder público, né? Então, a central foi organizada para isso, só que a gente teve que buscar tecnologia para poder dar conta desse universo muito grande de pessoas, né, que estão na cidade inteira, né? Então, a gente ter um carro disponível, com intérprete disponível para todas essas necessidades seria impossível, né? Então, a gente tem a central que vai funcionar com várias modalidades, que a gente pode explicar em seguida, né, e que a gente pesquisou muito ideias e experiências de sucesso no mundo para a gente buscar isso para a nossa cidade. Chegar num modelo Levamos ideal. aí 3 anos, mas conseguimos chegar num modelo bastante razoável. Não sei se é ideal, acho que em política pública a gente nunca deve dizer que essa é ideal, porque a gente sempre tem o que melhorar. Mas a gente tem um modelo bastante razoável que está funcionando desde setembro. Nós já tivemos mais de 700 atendimentos. Que é um número bastante expressivo. Que é um número expressivo. Vamos aumentar isso ainda, mas eu acho que para esse início foi um número bastante positivo para a gente. São mais de 1.400 horas só de interpretação, né? Sem contar deslocamento, sem contar a chegada da pessoa com deficiência auditiva lá na secretaria, enfim, né? Sim, quando a senhora menciona, até para o público entender bem, que é só a interpretação, quando ela dá esse auxílio direto para a pessoa que tem a surdez, ela vai até a residência da pessoa, é um processo ao contrário, como que isso se dá? Isso pode acontecer de várias formas, né? A gente tem todas as formas, né, previstas no projeto e que estão funcionando para a cidade, né? O atendimento das pessoas lá na secretaria, então uma pessoa com deficiência auditiva, um surdo, pode ir lá, né,
ou agendando antes, ou indo e fazendo um agendamento se necessário, ou sendo atendido no mesmo momento se a gente não tiver fila, né? E o intérprete vai auxiliá-lo naquilo que ele precisa. Então, vamos citar um exemplo que ele precisa marcar para fazer alguma necessidade numa subprefeitura, que precise de agendamento. Certo. Tá? Então, o intérprete vai perguntar qual é a necessidade, vai ligar para a subprefeitura, vai fazer esse agendamento, vai ver com a pessoa com deficiência auditiva se está ok o horário, né? Vai passar para ela tudo direitinho e já vai agendar para ir junto. Né? Ah, sim. Nesse atendimento. Então, é a segunda, né? Modalidade. Então, a gente recebe e atende na secretaria, né? A gente vai aos compromissos das pessoas com deficiência auditiva, dos surdos ou dos surdos cegos, na sua necessidade. Então, por exemplo, uma consulta médica, acompanhar, encontra lá cedinho na porta da unidade básica de saúde, acompanha a consulta, traduz tudo, vê se tem dúvidas, até a finalização do atendimento, né? E a terceira modalidade, que é essa grande novidade que a gente traz, é a modalidade virtual. Ela ainda não está funcionando a pleno vapor, a gente tem algumas questões técnicas ainda para acertar, mas no máximo daqui a um mês a gente vai estar funcionando. E essa é a modalidade mais interessante, né? Porque ela é inovadora, né? E ela permite que a gente multiplique muito o nosso trabalho, né? Porque a gente evita a necessidade do deslocamento. Sim, né? e tem algumas as pessoas são questões atendidas que podem ser resolvidas né? dessa maneira. Eu me lembro quando uma das conversas que eu tive com o prefeito, uma das coisas que ele pediu, quando eu levei essa ideia do virtual como uma grande ideia e tal, para a cidade, ele falou assim, mas eu acho que os atendimentos de saúde têm que ser presenciais. Eu acho que, realmente, tem atendimentos muito mais que dependem de uma delicadeza, né? E que precisam que o intérprete vá, né? Atendimentos de saúde, às vezes uma reunião de pais e mestres na educação, que o pai da criança não fala Libras, a criança fala e precisa dessa interação com os professores, né? Enfim, questões mais delicadas, o atendimento presencial é fundamental, o atendimento in loco, que a pessoa vai até lá e que a gente propicia. Mas, na grande maioria das vezes, para marcar uma consulta, para resolver um probleminha na subprefeitura, para fazer uma ligação para um agendamento qualquer, não precisa do deslocamento. E aí isso pode ser feito por internet. Então, essa modalidade virtual é muito interessante porque ela permite que a pessoa com deficiência auditiva surda ou surda se comunique diretamente em 2 pontos, ou seja, ela quer falar com o intérprete para resolver um problema e ela fala só com o intérprete, ou ela precisa que o intérprete faça contato em um outro lugar, e aí se abrem 3 telas no computador. Seriam e essas vídeos. 3 pessoas, e essas 3 pessoas conversam por vídeo. Nossa, maravilha. Isso é bem interessante e o programa permite essa interação porque ele não tem nenhum delay. Então, é em tempo real mesmo, porque o delay atrapalha muito a comunicação. Né? Prejudica muito, porque ele já tem um delay na tradução. Né? Se fica com mais um delay do vídeo, aí fica impossível a comunicação. Então, esse cuidado também foi tomado e ela pode se comunicar, então, em 2 pontos ou em 3 através da internet. Muito bom. Hoje vocês contam com quantos profissionais para fazer todo esse atendimento? Então, são 21 intérpretes, dos quais um surdo, 2 surdos, e são muito necessários, porque tem muitas questões que os surdos e as pessoas com deficiência auditiva dominam na língua brasileira de sinais, que o intérprete que fala português precisa aprender também. Então, há a necessidade de ter essas pessoas surdas trabalhando conosco também, né? Que também fazem uma relação forte com a comunidade surda, que tem abarcado o projeto e que tem nos ajudado muito a divulgar. Né? E acaba tendo uma contribuição de todas as partes, sem dúvida nenhuma, um trabalho muito construído em conjunto e por isso que está dando certo. Ótimo, secretária. A gente já está terminando o nosso primeiro bloco, quando o assunto é bom, né? O tempo voa. Mas eu acho importante a gente finalizar com essa questão mais do serviço, né? Para quem está acompanhando e de repente não conhece ainda o trabalho da Central. As pessoas podem buscar o serviço como, né? Por um telefone? Isso, podem buscar através do nosso e-mail, que eu vou falar agora, é agendamentosil, CIL escreve C-I-L, @prefeitura.sp.gov.br. Né? E através do nosso telefone, que é o WhatsApp, que é 011 95088 6540.
Ótimo. Também As formas de fazer contato conosco ou na própria secretaria. O telefone é 39134000. Ótimo. Também está aparecendo no nosso GC, né, para toda a comunidade anotar, pegar esse telefone, né, acompanhar também nos nossos canais do YouTube, que depois esse material também vai estar disponível. Então a gente volta daqui a pouco com a secretária Mariane Pinotti para dar mais informações sobre a Central de Libras e também todas essas atividades que a secretaria desenvolve. Até lá. Maravilha. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica, a entrevista especial dessa semana, né, abordando aí a Central de Libras aqui na cidade de São Paulo, esse importante serviço. E a gente está falando com a secretária Mariane Pinotti, né, da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Secretária, no primeiro bloco a senhora explorou, né, os diversos serviços que foram trabalhados em 2015 e também, né, algumas coisas importantes em relação à Central de Libras, né? A senhora terminou falando um pouco do número de atendimentos, né? O que teve de relevante ou algumas histórias que vocês vivenciaram que marcou aí a vida desses primeiros meses, né, de atividade? Legal, acho que foram várias histórias, né? Eu vou contar uma de uma gestante que a gente acompanhou o final do pré-natal e o parto dela, que foi muito legal, né? Eu fui no primeiro atendimento dela pela Central de Interpretação de Libras, a intérprete foi na Unidade Básica de Saúde, onde ela ia fazer a consulta dela de pré-natal, e várias questões muito importantes e emocionantes aconteceram aquele dia. Porque a médica, que já estava fazendo o pré-natal dela, tinha muita dificuldade de se comunicar. Ela falava, olha, eu escrevia algumas coisas, eu, enfim, falava das informações importantes, eu deixava escritas, mas, sim, ela nunca me perguntava nada. E sempre tem alguma coisa que escapa, né? Totalmente, né? E era uma consulta muito técnica, né? Eu fazia, enfim, as medições que eu precisava, olhava os exames que eu tinha pedido, né? E dava os aconselhamentos mais importantes e ela ia embora, não tinha uma interação, né? E essa interação foi proporcionada pela intérprete aquele dia e foi muito interessante, assim. A
a pessoa com deficiência auditiva, a surda, ela tinha várias dúvidas, né, que ela não tinha como conseguido perguntar, né? como qualquer gestante Imagino de primeira... que o ambiente, às vezes, né, a pessoa pensa diferente. Não, mas a pessoa com deficiência não vai ter esse tipo de dúvidas, né? Que são semelhantes. Sem dúvida nenhuma. E da médica também, tinha várias perguntas que, enfim, que a pessoa com deficiência pôde colocar de forma mais clara. Foi muito interessante. Teve um momento da consulta que foi bem emocionante, assim, porque aí a médica falou, então vamos examinar, né? E aí ela foi explicando o exame, né? Mediu a barriga, né? E aí ela pegou o sonar, que é aquele aparelhinho que você põe para ouvir o coração do neném, e a surda perguntou para a intérprete o que ela está fazendo agora. Ou seja, ela não tinha nem ideia que ela estava podendo ouvir o coração do neném que estava dentro da barriga, que para a gente é uma coisa muito comum hoje. Sim. Esse aparelhinho já existe há uns, sei lá, eu tenho quase 50, pelo menos há 50 anos existe o sonar, né? Enfim, e ela não entendia por quê. Sim. Né? E aí a médica disse para ela, olha, a gente está ouvindo o coração do seu neném dentro da sua barriga e ele bate bem rápido, assim, ó. E foi fazendo o ritmo do coração que ela ouvia, mas que a surda não ouvia, aí todo mundo se emocionou, a médica chorou e tal. Então, assim, para a gente ter uma ideia do que significa, né, essa necessidade que esse grupo enorme de pessoas que vivem na nossa cidade, no nosso país, tem de comunicação. Né? E cada vez mais a gente precisa divulgar, né, não só o nosso serviço, mas a necessidade das pessoas no Brasil aprenderem Libras e terem essa ideia de que nós temos mais uma língua. E que essa população de pessoas surdas com deficiência auditiva está muito excluída da sociedade porque não consegue se comunicar. Então, assim, a gente, quando vê um exemplo desse, vê que isso é verdade mesmo. Né? A intérprete foi acompanhar o parto no hospital. Olha só, deve ter sido, então... A mesma intérprete, todo mundo super emocionado e tal. E aí chegou o nenê, o Matheus, né? De presente aí para essa família e para a gente. Ele foi a semana passada ou retrasada nos visitar na secretaria, ficou lá um tempão, todo mundo queria conhecê-lo, e, enfim, e foi muito gostoso. Então, acho que é um exemplo do que uma política pública pode mudar para o bem a vida das pessoas, e a gente tem muito orgulho desse trabalho que está acontecendo. É uma inclusão de fato, né, secretária? Não é só no campo das ideias, vocês avançaram de fato para incluir essas pessoas e oferecer o suporte necessário, né? E vocês têm que nos ajudar, como vocês estão ajudando aqui hoje, divulgando, né? É muito importante que toda a cidade saiba que esse serviço existe. Parece simples, mas não é, né? A gente, enfim, a gente precisa desse trabalho de formiguinha aí e do trabalho que vocês fazem para divulgar muito, para que a gente possa aumentar os nossos atendimentos e atender melhor toda essa população. De fato. Secretária, eu acho importante até frisar, a senhora pontuou aí um caso relacionado à área de saúde, mas isso é bem vasto, né? Porque a secretaria, todas as secretarias têm diversos trabalhos que às vezes as pessoas acabam não tendo nem conhecimento, né? Quais os mais procurados? Vocês já conseguiram detectar? Saúde e educação são os mais procurados, mas tem muitas questões relacionadas a serviços que estão nas subprefeituras, né? Muitas questões relacionadas a pagamento de contas, por exemplo. Se uma conta vem errada para você, você liga, você vai atrás, você vai lá, você fala, você reclama. Uma pessoa com deficiência auditiva surda, ela não tem essa possibilidade. Ela fica de mãos atadas, né? E não pode garantir os seus direitos. Então, assim, também nesse serviço é fundamental, né? Todos os serviços de defensoria pública, Ministério Público precisam dessa tradução. É fundamental que isso aconteça, né? Enfim, todas as áreas da vida aí que as pessoas com deficiência necessitarem de serviços neste momento públicos, porque a gente está restrito a atender para traduzir para serviços públicos, a gente pode ajudar e prestar o nosso serviço, que é o mais importante. Sim, e vocês acabam tendo alguma interface com as outras esferas governamentais? A gente tem um trabalho muito, muito forte com a saúde, com a educação, com a Secretaria de Trabalho, né? As duas maiores secretarias são saúde e educação. Se a gente conseguir divulgar bastante dentro dessas duas redes, né, a gente vai alcançar, seguramente a gente vai alcançar uma grande quantidade de pessoas que necessitem do serviço, né? Trabalho também é fundamental, as pessoas com deficiência auditiva buscam muito emprego e precisam ter essa comunicação garantida, né? E aí em todas as outras áreas
da Prefeitura e de outros serviços públicos que estão na cidade de São Paulo, não é restrito à Prefeitura. Ah, né? sim. Então, as Sabe, uma parcerias, elas comunicação- acabam extrapolando a cidade, A né? cidade, na verdade, a gente o serviço vai funcionar para as pessoas que vivem em São Paulo, mas se é um serviço público do Estado, por exemplo, a gente pode também auxiliar, né, nessa comunicação. Ótimo. E além da Central de Interpretação de Libras, quais outros projetos estão aí na cabeça da secretária para este ano? Então, tem várias questões na área de acessibilidade na cidade, muito importantes, que estão andando bastante rápido, né? Então, toda a questão de acessibilidade no transporte da cidade de São Paulo melhorou muito. A gente ainda tem metas a cumprir, mas a gente cumpriu muitas metas já, né, de acessibilidade, tanto nas calçadas, quanto dos pontos de ônibus, quanto dos próprios ônibus, né, das interligações de ônibus com o metrô. O metrô é do Estado e é bastante acessível, mas os ônibus são de nossa responsabilidade. Isso avançou muito com a Secretaria de Transporte. A CET nos ajuda muito nas questões de comunicação também dentro, porque a acessibilidade não é só a rampa, o elevador no ônibus, o piso tátil para a pessoa com deficiência visual. Ela também tem essa questão da comunicação, que a gente falou muito da Central de Interpretação de Libras, então para as pessoas com deficiência auditiva, a acessibilidade em comunicação é Libras. Para as pessoas com deficiência visual, a acessibilidade é muitas vezes Braille, né? Então a gente precisa construir essa acessibilidade de uma forma mais ampla na nossa cidade. E isso tem acontecido bastante, isso é um objetivo nosso, né? E trabalhar todas as áreas da vida, todos os dias, para as pessoas com deficiência que vivem em São Paulo. Então a gente trabalha hoje com 20 secretarias num plano municipal que a gente chama de São Paulo Mais Inclusiva, né? Então a interface e a interação com essas 20 secretarias nos dão avanços diários na questão de inclusão, na questão de quebrar paradigmas, de acabar com preconceito e de construir uma vida melhor para todas as pessoas que vivem em São Paulo, porque eu não tenho dúvida de quando a gente trabalha para a pessoa com deficiência, a gente está trabalhando para todo mundo. Uma Sim. cidade mais inclusiva é uma cidade melhor para todas as pessoas, não Com só para as pessoas certeza. com deficiência. Secretária, a gente já está chegando no final do nosso segundo bloco, mas eu acho importante, né, a gente dedicar aqui um tempinho, mesmo que curto, para a senhora pontuar essa questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que entrou em vigor e traz aí subsídios, direitos para essas pessoas garantidos. O que a senhora vê de relevante para ressaltar? Então, na verdade, as pessoas com deficiência passaram a ser cidadãos de direitos no nosso país a partir da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que virou emenda constitucional, né? Ela está na nossa Constituição desde 2008. Né? Então, a partir daí, a gente tinha ali um arcabouço muito grande de leis, já bem antigas. A lei de cotas, por exemplo, tem mais de 20 anos, né? Outras leis também voltadas para questões de acessibilidade, a Convenção da ONU, enfim, tudo muito picadinho, né? O advogado que fosse estudar isso tinha muita dificuldade de buscar essas questões em todos os lugares. A Lei Brasileira da Inclusão, ela vem organizar esse arcabouço legislativo com vistas à Convenção da ONU, ou seja, com um olhar de um cidadão de direito e não mais de favor ou de qualquer tipo de enfim, caridade para com as pessoas com deficiência, mas sim garantindo os seus direitos de cidadãos, né? E ela organiza isso e faz com que a convenção possa ser melhor operacionalizada. Tá? Então, do ponto de vista conceitual, não muda tanto, mas do ponto de vista do dia a dia muda. Então, algumas questões ficaram mais claras. Por exemplo, preconceito contra a pessoa com deficiência hoje pode ser punido com lei, com prisão. E isso veio com a LBI. Algo que ficava, às vezes, na dúvida ali do legislador, né? Exatamente. Lá na Convenção diz que preconceito é proibido e pronto, né? Mas agora existe uma lei que determina a prisão de pessoas que pratiquem preconceito contra pessoas com deficiência, né? Enfim, várias questões mais operacionais foram esclarecidas e vão ser melhor utilizadas, né, pelo nosso judiciário agora após a Lei Brasileira da Inclusão. Acho que foi uma vitória importante para as pessoas com deficiência do país inteiro.
Ótimo. Secretária, a gente está terminando, né, o nosso programa. Aqui nos bastidores a gente conversou um pouquinho com a secretária, né, mesmo com um tempinho apertado, eu acho importante a senhora destacar aquela história que a senhora contou do carnaval, né? O carnaval terminou recente e vocês fizeram um trabalho belíssimo. Parabéns para toda a equipe, né, da secretaria que desenvolveu o trabalho de fazer a interpretação dos enredos. Como que foi isso? Então, foi uma construção junto com a SP Tours, né, muito forte. Eles ajudaram muito, tiveram muitas ideias e a gente veio com a Central de Interpretação de Libras para levar pela primeira vez na história, né, os surdos e pessoas com deficiência auditiva para o carnaval lá no Sambódromo, né? Então foi uma construção de um mês antes já. Os enredos das escolas do Grupo Especial foram todos traduzidos para Libras, filmados aqui, né? Para a gente poder pôr isso num telão lá e as pessoas com deficiência auditiva participarem mais do desfile. A gente ficou num camarote da SP Tours, pertinho do recuo da bateria, então se sentia muito a vibração da bateria ali e as pessoas com deficiência puderam descer e ir lá onde a bateria estava no recuo e visitar também a concentração da escola se preparando para entrar na avenida e tal. Eles aproveitaram muito. Isso foi um projeto piloto que a gente deu o nome de Samba com as Mãos, né? E agora está criado já um grupo de trabalho que vai fazer isso aumentar para o ano que vem e se perpetuar na cidade. As pessoas com deficiência auditiva e surdas eram a única área da deficiência que não frequentava o carnaval. As pessoas com deficiência em cadeira de rodas já iam, tem acessibilidade, o sambódromo, as pessoas cegas já iam, faltavam os surdos e pessoas com deficiência auditiva participarem e a gente esse ano garantiu essa participação, foi bem legal. Ótimo, secretária. Agradeço mais uma vez a participação aqui no nosso programa e fica aberto aí para os próximos projetos que virão. A gente está na torcida aí que isso seja efetivamente implementado. Maravilha, vamos juntos e olha, usem a Central, divulguem o nosso trabalho, que é muito importante que toda a cidade saiba que as pessoas com deficiência auditiva podem ter esse serviço oferecido pelo poder público. Ótimo, mais uma vez obrigada pela participação. Obrigada a você, minha querida. Agora nós vamos com a Damares, que vai trazer informações sobre a Secretaria do Trabalho, os cursos que estão acontecendo no momento. É com você, Damares. Boa tarde, Solange, e a todos que nos acompanham. Se você deseja começar um negócio próprio na área da economia criativa e cultura, mas não sabe por onde começar, participe do projeto criado em Sampa. O objetivo do curso é ajudar o empreendedor que deseja destacar seu negócio próprio e colocar em prática a criação dos que não existem. Podem participar interessados com iniciativas em segmentos como artesanato, gastronomia, teatro, dança, entre outros. Interessados que residem na região da Moca podem se inscrever até 18 de fevereiro. Para mais informações e para ver o calendário de inscrições completo de todas as regiões, acesse www.prefeitura.sp.gov.br. É com você, Solange. Obrigada, Damares. Estamos chegando ao final do SP Comunica de hoje. Entrevistamos a secretária Mariane Pinotti, que trouxe diversas informações bastante pertinentes e importantes para esse momento que a gente deve incluir as pessoas aqui na cidade de São Paulo, não só aqui, como no país todo. Na semana que vem estaremos com um novo tema para você. Até lá!